Vocês sabiam que os cristais não são meramente pedras que estão na natureza somente para embelezar, por exemplo? Nós, seres humanos, sempre que vemos um objeto ou coisa inanimada, que não se mexe, que não fala, nós automaticamente rotulamos como algo sem vida, né? Mas nem tudo é assim. Até porque nada está parado, tudo está em movimento, tudo vibra, tudo é energia, o cabalho. E com as pedras, com os minerais, com os cristais, não é diferente. E eu vou comprovar agora para vocês através do livro dos médiuns. Recomendo muito este livro para quem está começando na espiritualidade. É importantíssimo, mas também não só para essas pessoas, como para qualquer pessoa, sendo espírita ou não. Isso esclarece muitas coisas, tá? A respeito do mundo espiritual. Bom, aqui vamos lá. No capítulo 4, fala sobre o princípio vital e sobre os seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são aqueles que têm em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São dotados de órgãos especiais para realizarem os diferentes atos da vida e que são apropriados às suas necessidades de conservação. Compreendem os homens, animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos aqueles que não têm vitalidade, nem movimento próprio e não se formam senão pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, entre outros. Aí na pergunta 60, é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos? E eles respondem: sim, a lei de atração é a mesma para todos. Pergunta 61. Existe alguma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e aquela dos corpos inorgânicos? Eles responderam: a matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada. E na pergunta 62, qual é a causa da animalização da matéria? A resposta é sua união com o princípio vital. Então, assim, os minerais, os seres inorgânicos, já dito, seres, diferem dos seres orgânicos por não possuírem o princípio vital, né? Aquilo que anima, que dá movimento, que dá, né, a fala, por exemplo, como nós. Mas isso não quer dizer que eles não são seres, entendeu? No próprio Kybalion fala sobre isso. Se vocês pegarem as páginas do princípio da correspondência, fala sobre essas entidades que vivem nos minerais, entendeu? Inclusive eu estava lendo sobre isso hoje. Isso é muito incrível. É muito triste e limitado a consciência do ser humano a respeito de seres, entendeu? Muito limitado ainda, é muito ignorante a forma que a gente pensa sobre vidas, entendeu? Sendo que é algo muito diverso, muito complexo, muito incrível. Tanto
de vidas e seres que existem de formas que a gente nem imagina. Esses cristais, esse aqui é o quartzo rosa. O quartzo rosa é um ser inorgânico, portanto, como tudo é energia, ele é energia. É um ser energético, como qualquer outra coisa. E ele possui sua frequência vibracional. Tem a polaridade, né? O princípio da polaridade. No lado luz dele, ele traz o amor próprio, atração de pessoa, traz aquele magnetismo, aqueles olhares positivos para nós. Inclusive, quando eu já utilizei ele para sair na rua, eu recebia muitos olhares e elogios, porque ele tá ligado a essa frequência do amor próprio, entendeu? É muito positivo, tanto que ele está relacionado ao chakra do coração, ao chakra cardíaco. O chakra cardíaco, ele é rosa, entendeu? Também tem a cor verde, mas aqui é sobre o quartzo rosa que eu tô dando a explicação. Então, o rosa tem a ver com o amor, entendeu? É a frequência do amor. Tem o lado sombra, que pode ser, se a gente usa muito esse cristal do amor, por exemplo, tem a parte sombra da carência ou da parte emocional mais intensa, né? Então é algo que tem que saber equilibrar. Mas estou dando este exemplo de como funcionam os cristais, porque todo mundo sabe que na parte da bruxaria, do misticismo, digamos assim, muitas pessoas utilizam cristais, colecionam. Inclusive, eu coleciono cristais, eles são maravilhosos. Vocês não têm noção do quão poderosos eles são, entendeu? Então, não é tipo, ai, se eu acredito que esse cristal, ele vai me trazer amor próprio, então ele vai trazer. Se eu não acredito, não, entendeu? Não é assim que funciona, porque a energia, tá certo que a intenção, o acreditar, realmente é muito positivo e benéfico, porque é eficaz. Mas não é só questão de crença. A espiritualidade vai muito mais além de só crença. Tem a ver com a energia, e energia não é crença. Energia é algo real, entendeu? Então, se eu acredito ou não que ele tem um poder de me dar amor próprio, acreditando ou não, ele tem a frequência energética dele, querendo eu ou não. Portanto, quando ele entra em contato com o meu campo, o campo dele entra em contato com o meu, vai trazer a frequência dele para o meu campo. Vocês entendem como funciona isso? Então, assim, os cristais, os minerais são seres incríveis e eu recomendo muito vocês começarem a utilizar, caso vocês queiram. Mas eu só tô trazendo um conhecimento, né? Mais uma maçã proibida para vocês, que é para vocês olharem dessa forma mais científica para as coisas consideradas místicas, entendeu? Que eles são incríveis. Perfeito, maravilhoso. E para vocês terem noção, devemos cuidar muito bem deles, cuidar limpando eles, energizando eles, sabe? Porque acaba acumulando, né, energias negativas ao redor. E também, né, é bom cuidar deles, cuidar do campo energético deles, para fazer com que eles também cuidem do nosso campo, entendeu? Então nada tá na natureza à toa ou só para embelezar, por exemplo. Tudo tem algum propósito, algum objetivo, assim como nós seres humanos também estamos aqui com algum propósito, os minerais também estão, porque cada coisa que tá aqui influencia a outra, isso é um fato. Tudo influencia o outro, porque todos somos conectados, né? Nada é separado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de verdade.